Boa noite a todas e todos, novamente, um prazer reencontrar, né, estar com vocês. O André já fez aqui uma prévia, né, desse sentimento que nós estamos vivendo, uma semana particularmente difícil, enfim, né, uma semana difícil para a geografia, para ser específico, para o saber, mas hoje nós vamos aqui nos permitir fazer essa reunião, esse diálogo, que a gente tem promovido no âmbito do Laboratório de Geografia Econômica e Política. Muito resumidamente, a gente faz atividades mensais trazendo professores cuja obra, né, possa contribuir para os debates dos nossos alunos. Só que a obra da Arlete extrapola muito o que nós pensamos como atividade laboratória. Então, a gente divulga, evidentemente, a gente abre, seríamos muito egoístas se fizéssemos uma atividade fechada. Então, eu fico feliz aqui de reencontrar colegas dos tempos de doutorado, professores, parceiros de pesquisa, alunos, enfim, amigos do tempo da graduação. Prazer, eu estou vendo alguns com câmera aberta, Vitor, Floriana, Ana Paula, mas hoje é uma oportunidade que a gente tem de ouvir aqui um pouquinho das reflexões que a professora Arlete Moisés Rodrigues vai trazer para a gente. Eu não precisaria fazer uma apresentação detalhada da Arlete, mas posso reforçar aqui que carreira dedicada à geografia, graduada, mestrado, doutorado, livre docente na área de geografia, professora da Unicamp e recentemente visitante na UFPB, na Unicamp, onde eu tive a honra de ser seu orientando, né? A Arlete, ela tem se dedicado especialmente aos estudos urbanos, né? A questão urbana. Trata-se de uma pesquisadora que jamais separou ciência e luta política, seja na pesquisa, seja na militância, faz da geografia um saber potente para a transformação social. Eu vou passar a palavra para a Arlete, como o André falou, a gente deixa que ela apresente um pouco das reflexões, depois abrimos, logicamente, para debate e considerações. Arlete, prazer recebê-la, a palavra é sua. Bom, formalmente, boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer o convite e parabenizar a iniciativa, né? Eu tenho hesitado um pouco em aceitar convites para falar, porque eu não tenho pesquisa nova. A falta de contato social direto nos oprime, né? E nos impele para a sobrevivência diária, eu acho que dificulta a compreensão do mundo atual. Mas foi impossível não aceitar o convite do Leandro e do André. Acho que é importante para quebrar a falta de relacionamento físico este encontro, porque ele permite refletir, eu acho, sobre algumas questões do mundo do trabalho, a questão da moradia. É uma das coisas que eu tenho me dedicado ultimamente, né? Eu abri um texto aqui, eu não estou vendo vocês, eu pedi para o Leandro, quando ele achar que o tempo está esgotando aí, ele abre o microfone e fala comigo, tá? Bom, acho que uma das questões é que a complexidade do momento atual exige muita reflexão. E para pensar no tema, eu acho que uma das primeiras coisas, eu acho que é atinente lembrar as noções de espaço absoluto, relativo e relacional, para refletir sobre a totalidade daquilo que eu vou me deter mais especificamente. E a base são as categorias explicitadas por Harvey. Cada um de nós está num espaço absoluto, cada vez mais absoluto, o espaço em si mesmo. E, ao mesmo tempo, nós estamos num espaço relativo, que tem que ser compreendido como uma relação entre lugares e objetos. E o espaço relacional, que compreende o espaço-tempo em que um objeto só pode ser considerado na medida em que contém e representa em si mesmo as relações com os outros objetos, ou seja, uma totalidade.
E a partir de cada um desses nossos objetos, nós estamos hoje num espaço virtual, que torna realidade a nossa comunicação, mesmo que ela não seja presencial. E é muito bom ver a cara e o nome de um monte de gente muito querida. E eu volto a dizer, não vou dizer nada de novo. Mas antes de entrar no tema, e pensando no espaço como nossa categoria de análise. Então, se passa produzir no Brasil, o Brasil pode, aqui, Bom, eu elenco algumas das tragédias, né? Das mais de 330 mil mortes pela Covid, só ontem morreram mais de 4 mil pessoas. Os muito pobres passaram de 9,5 milhões em 2020 para 27 milhões em 2021. E os números parecem se naturalizar, sem levar em conta a relação e o que esses números contêm. Muitas ideias sobre a origem pelas quais um vírus contamina e mata é uma incógnita, mas do ponto de vista do espaço relativo e relacional, sem dúvida, há correlação entre a destruição das condições naturais e as formas avassaladoras com que a acumulação do capital tem provocado a destruição. Para pensar no tema, eu lembrei que, do ponto de vista da política econômica e social, nós estamos vivenciando o desmonte das empresas públicas que não são do governo, mas são do povo brasileiro. Não poderiam ser privatizadas, mas estão sendo. E lembrar que isto começou no período neoliberal com o FHC, parou, de certo modo, no período 2013 a 2015, com Lula e Dilma, com a retomada da importância do Estado e de políticas públicas. Porém, o golpe de 16 acelera a privatização, a venda parcelada da Petrobras, da Embraer, da entrega de Alcântara, com alteração da lei sobre concessão e partilha dos recursos do pré-sal, e a riqueza nacional posta à disposição das grandes corporações. É o espaço relacional. Em 2016, a PEC da maldade, com a imposição de não investimento nas áreas de saúde e educação, aumenta a pobreza no urbano e tornam inexequíveis políticas sociais. Deveriam ser modificadas a PEC para possibilitar o combate à pandemia, com recursos para desempregados, pequenos comerciantes, pequenas indústrias e para a saúde em especial. Porém, parece que se tornou uma cláusula pétrea, naturalizada como algo imutável. A par disso, todos nós sabemos a disposição dos territórios indígenas que não cessa para aumentar as terras para o agronegócio e para a mineração, que está invadindo, inclusive, terras indígenas já demarcadas, né? A expansão dos milicianos e sua relação, se existe, com a militarização, mas com certeza tem vínculos com a especulação imobiliária. A proliferação das igrejas de franquias que se expandem e que criam a ilusão de que a solução não é deste mundo, embora se acredite na solução deste mundo. Eu estou usando a igreja de franquia porque elas se multiplicam seguindo algumas normas, mas sem relação direta, é franquia mesmo. Ao lado disso, nós temos as alterações da legislação trabalhista, que eu vou falar um pouco depois, para ligar com a produção do urbano, fragilizando a reprodução da vida. A expansão do capitalismo de plataforma, o capitalismo de vigilância, em que nós somos a mercadorias. Apesar do déficit atual ser de quase 6 milhões de famílias, as mudanças de legislação no uso do solo, que limitam a produção de moradia popular, de regularização fundiária de interesse social, a intervenção direta e indireta nas universidades, o corte de verbas, a burocratização em que todos nós estamos envolvidos para preencher papéis, transformam a vida e ocupam tempo e espaço. Atualmente, nas inúmeras que a gente conversava, nas atividades não presenciais.
a pergunta que fica é: diminui a reflexão com os dados fornecidos para o capitalismo de vigilância? Eu acho que essas questões, entre tantas outras, fazem parte do nosso espaço cotidiano, do nosso espaço relativo e relacional. Mas eu vou ao tema que me deram como tarefa. E vou fazer, às vezes, algumas perguntas, sobre elas eu vou desenvolver um raciocínio. Primeiro, é sobre o direito à moradia e o mundo do trabalho. No atual período, eu acho que a pandemia ajudou a retirar as flores que encobrem as péssimas condições de vida de uma grande parcela da população e que mostra a segregação socioespacial inerente à produção e reprodução do espaço capitalista. Escancara a desigualdade de acesso, a falta de moradia adequada, a insuficiência de água potável, coleta e tratamento de resíduos sólidos, de transportes coletivos, de equipamentos públicos, de infraestrutura e aponta o desemprego acelerado, a ausência de verbos para educação e saúde. Eu não sei se vocês viram, há umas mortes de frentistas, motoristas, caixas de supermercado aumentaram em cerca de 60% entre 2020 e 2021. Mas esses são os trabalhadores registrados, né, gente? Não há dados sobre os não registrados, sobre os uberizados. Nesse sentido, eu coloquei como um outro item que é preciso falar sobre as contradições. Apesar do conhecimento da falta e da precariedade de moradia, em 2017 foi alterada a regularização fundiária de interesse social por meio da Lei 13.465. Foi extinto em 2020 o programa Minha Casa Minha Vida. Estava praticamente paralisado desde 2019. E no seu lugar foi instituído o quê? O programa Casa Verde Amarela, que um colega costuma dizer, um colega da geografia costuma dizer, chamar de casa bicolor em tons de cinza. Porque não tem recurso para a faixa de 1,5 salários, tem o maior déficit de moradia. As remoções forçadas continuam e as chamadas reintegrações de posse, na verdade, deveria chamar-se reintegração de propriedade, porque quem está na posse é que é retirado. Aconteceu hoje, por exemplo, no Distrito Federal. Foram esperadas várias famílias, 4 moradores foram presos para liberar terras do milionário Ibanez Rocha e contra a lei. Como entender que numa pandemia os despejos não cessaram a ponto dos movimentos populares criarem a campanha Despejo Zero? Os despejos não atendem ao princípio do direito à moradia, como está expresso no artigo 6º da Constituição brasileira. Deixam famílias inteiras nas ruas, aumentam o risco de contaminação, aumenta o desabrigo. São trabalhadores, mesmo que não tenham emprego, porque não têm meios de produção, e aproveita-se da pandemia para alterar plano diretor, como está acontecendo em Natal, em João Pessoa, sem consulta popular. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma situação de calamidade pública, as questões que envolvem o urbano parecem, e a terra, não, elas não param, né? Ou seja, isto mostra que os capitalistas estão interessados só no lucro, na renda e nos juros, e isto vai muito bem. O Secov, São Paulo, indica que a produção e a venda de unidades de 2020 e 2021 é maior do que a de 2019. Ora, num momento de crise em que tudo parece estar ruim, o setor imobiliário não parou. Ele não só não parou, como ele cresceu
segundo os dados da Secov. Se depois alguém se interessar, eu posso passar esses dados. O que a gente tem é que as despossessões, as remoções, os despejos, as alterações de legislação priorizam o capital, demonstrando a importância da terra para a acumulação. E demonstra, é isso que eu vou destrinchar um pouco mais, que a luta pela terra está conectada com a luta de classes. Por que não há sublevação em todas essas questões? Porque ter dinheiro para alugar, comprar uma casa, é colocado nos ombros do trabalhador. Ele não ganha o suficiente, ou não trabalha, não respeita a propriedade. Não se subleva, pois ele só tem a força de trabalho, não tem os meios de produção. Quando eu estava pensando nisso, eu estava dizendo, por quê? Porque há um estranhamento em relação à propriedade, como se não fosse merecimento. Ou seja, alienação causada pela ideologia dominante. Quando eu estava pensando isso, eu lembrei da letra da música do Adoniran Barbosa. Os jovens não vão lembrar, mas eu vou ler, porque eu não canto. É a música chamada Saudosa Maloca. Ele diz o seguinte, aqui onde está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Pegamos todas as nossas coisas. Mato Grosso quis gritar, mas de cima eu falei, os homens estão com a razão. Quer dizer, os homens estão com a razão, a propriedade não é minha. Há um conformismo e a resistência na sobrevivência. Deus dá o frio conforme o cobertor. Quer dizer, nós temos conformismo e a resistência para sobreviver fica nas mãos do divino, né? Eu coloquei essa música, ela é de um outro tempo, né? Embora os movimentos de luta pela moradia não se conformem e resistam, eu acho que o Despejo Zero mostra isso, e não aceita passivamente que o dono é o dono. E aí, a outra pergunta que surge, mas quem produz o espaço e quem dele se apropria? Embora a pobreza esteja mais visível, não está explícito que a produção da casa e da cidade é realizada pelos agentes tipicamente capitalistas, entre os quais o Estado e o trabalhador que ergue a cidade bloco a bloco, tijolo, cano por cano, e pelo seu trabalho permite que o capital obtenha lucro. Porém, do outro lado, o acesso à terra e à casa na cidade depende para os trabalhadores da venda da sua força de trabalho. É uma relação direta entre o mundo do trabalho e o direito à moradia. Se não tem trabalho, se o salário é baixo, é insuficiente, se a obra acabou e não tem trabalho, e não tem onde morar. Esta é a relação direta entre o mundo do trabalho e o direito à moradia. O direito desaparece porque ele está mediado pelo fato da população trabalhadora não ter condições para sua sobrevivência. Então, de um lado, nós temos os que detêm os meios de produção e a propriedade da terra como valor de troca. E, de outro, os trabalhadores, que só têm o seu salário para suprir suas necessidades básicas, entre as quais a moradia com valor de uso. Ou seja, para obter a moradia digna, precisa de salário. E, ao mesmo tempo, a produção da casa e da cidade se realiza com a exploração da mais-valia, provocando aumento do preço da terra e das edificações. Veja, é impossível separar o mundo do trabalho da produção e do acesso à moradia. Porque mesmo a moradia ao qual não tem acesso foi produzida com trabalho. E aí fica uma questão importante para a gente entender por que
há uma dificuldade de falar no urbano sobre o mundo do trabalho. Acho que esta é uma coisa que tem me movido ultimamente para pensar a questão. E, ao pensar essa questão, fica uma outra questão do mundo do trabalho e do direito à moradia, né? O trabalho precarizado ganhou destaque na pandemia. À medida em que a burguesia, a classe média e os trabalhadores, entre os quais nós mesmos, com melhor remuneração, precisam manter-se em casa para evitar a propagação do vírus. Mas os trabalhadores estão circulando para manter a produção, falei das obras, para propiciar a comercialização dos produtos, para garantir que não haja deslocamento daqueles que têm onde morar. O capitalismo chamado de plataforma, atualmente eu estou lendo o livro do Capitalismo de Vigilância, eu não sei se eu uso plataforma ou vigilância, mas o capitalismo de plataforma expande o uso de aplicativo, e quem faz as entregas são os trabalhadores, sem vínculo empregatício. Como se os aplicativos não fossem propriedade de grupos e os trabalhadores não seguissem as normas das empresas. Os trabalhadores utilizam seus próprios meios de trabalho, bicicleta, moto, carro, que conseguiram comprar talvez até em relações de trabalho anterior, ou alugam. Portanto, antes objeto de uso pessoal, bicicleta, moto, carro, tornaram-se meios de trabalho, pelas quais os próprios trabalhadores são responsáveis pela manutenção e reposição. Ou seja, ganha destaque na era da pandemia o trabalho, mas não a condição de vida e as formas de exploração desses trabalhadores precarizados. O trabalho realizado é fundamental, mas os trabalhadores são invisíveis enquanto classe social e enquanto a condição de vida diária e precariedade da sua moradia. Como vocês sabem, há entregadores que entregam comida, mas não têm que comer, além de morar mal, né? Do ponto de vista da terra e da casa, a precarização do trabalho complexifica ainda mais a luta pelo direito à moradia, porque ela oculta as relações de classe. Veja, no Brasil, desde a década de 30, um dos itens do salário mínimo é a moradia. Ela é insuficiente, mas é um referencial que está sendo destruído com a precarização das relações formais de trabalho. Ou seja, os trabalhadores precarizados não têm sequer como colocar esse referencial para alugar e principalmente comprar uma terra-casa. Sem a terra, não tem casa. Eu passo a falar da terra, né? A propriedade da terra é um dos elementos da desigualdade socioespacial. É um dos elementos do capital. E ela é a base fundamental para edificar a moradia. Sem ela não se vive, não se mora, não se produz alimentos, não se exploram riquezas vegetais, minerais e fontes de energia. A terra é a base, né? E a propriedade é um dos pilares do desenvolvimento do capitalismo. Eu vou falar rapidamente, depois, se vocês quiserem, a gente debate que da propriedade da terra se obtém renda absoluta, diferencial e de monopólio. A renda de monopólio está relacionada diretamente com o título de propriedade. Monopólio do título, da propriedade. Mas ela também pode especificar uma qualidade que interessa ao mercado. A renda absoluta está relacionada à produção geral, da cidade, onde cada nova edificação, cada novo parcelamento de terra, a extensão das áreas rurais para a urbana, aumenta o preço da mesma, e aumenta no geral. E a renda diferencial decorre da desigualdade espacial, ou seja, da desigualdade do modo de produção no espaço urbano. E assim, a terra e as edificações interessam a acumulação ampliada do capital. Tem preços sempre
crescentes. E a propriedade da terra separa os que têm e os que não têm acesso a ela. Como eu já disse, os trabalhadores, desde que o capitalismo existe, têm apenas os seus salários para suprir suas necessidades básicas. Não são proprietários da terra, nem dos meios de produção. E como os salários, para a maioria, são baixos, estão impossibilitados de alugar ou comprar uma casa. Isso Engels já falou em 1872. Mas isto mostra a relação direta entre o mundo do trabalho e a moradia, né? A produção da moradia vai se vincular aos interesses dos proprietários fundiários, do setor imobiliário, junto com o Estado, que intensificam e transformam a expansão das áreas das cidades. Cabe ao trabalhador, ao receber seus salários, quando os tem, cuidar da sua própria reprodução, numa cidade que se expande com preços que aumentam a cada nova produção na cidade. Veja, a moradia é uma necessidade, mas ela é uma mercadoria que precisa ser paga. E desde 1996, como expresso na Habitat 2, e depois ela é incorporada no artigo 6º da nossa Constituição, é um direito. Isso, uma das coisas que eu estava pensando, quando eu estava pondo as anotações daqui, eu nunca entendi direito por que se fala que deveria se pensar em locação social, mas não em casa própria. Sempre me pareceu que havia uma negação de entender que se é o trabalhador que, com a venda da sua força de trabalho, é que tem que garantir a sua sobrevivência, entre as quais a moradia, por que ele não tem direito a ter uma casa própria, que é um bem pessoal, que é um valor de uso? Por que a ênfase na locação social e não o direito à moradia, que seja o direito à casa própria? Eu nunca entendi direito, mas isso a gente fala depois. Quando a gente pensa nisso, vem a segunda, ou sei lá, terceira, não sei quantas questões eu já falei. Como uma mercadoria pode ser um direito? A casa, a terra, apesar das suas características específicas, é uma mercadoria do modo de produção capitalista. Há uma contradição entre o direito e ter acesso a uma mercadoria. É uma das marcas das lutas sociais pelo direito a ter direito, pelo direito à vida. Ele é um direito teórico, como todos os direitos que constam das declarações universais. Mas eu acho que eles são importantes. Quando eles desvelam que os trabalhadores têm que ser garantida a sua reprodução como classe, tem que suprir suas necessidades. E isto só ocorre quando consegue vender sua força de trabalho a preços condizentes com as necessidades. Vejam, por que surge a terminologia os sem terra e os sem teto? Ele já mostra uma relação entre o trabalho e a propriedade da terra. A ausência de condições de moradia adequada tem como explicitação os com moradia e os sem moradia, os sem terra, os sem teto, os sem casa, que é o resultado da separação do trabalhador dos meios de produção e da terra. Não tem terra para plantar, são sem terra. Não tem terra para construir sua moradia, são sem teto, pois ele só tem a vinda da sua força de trabalho para suprir suas necessidades. Muitas vezes ocupam terras imóveis para morar, e nesses lugares é fundamental ter regularização fundiária de interesse social com uma política pública que enfatize a função social da terra. Bom, o princípio do direito à moradia, então, permite a articulação de movimentos que lutam pelo fim dos despejos forçados, pela produção de moradias populares acessíveis
e pela regularização fundiária de interesse social. Mas aí então entra um outro ator, agente, sujeito nessa luta, que é o Estado. Para minimizar a carência de moradias adequadas que interessam ao capital e as necessidades sociais que interessam aos trabalhadores, o Estado capitalista, dentro de suas normas e funções, deveria suprir moradia para parcelas de moradores que não podem pagar por ela. Ao mesmo tempo, ao atuar na produção de moradias, o Estado também propicia a valorização do valor e o aumento do preço da terra e das edificações, tornando assim, contraditoriamente, mais cara e inacessível para outras parcelas de trabalhadores o atendimento de uma necessidade vital para a sobrevivência. Essa é uma contradição real. Cabe ao Estado atuar para propiciar a acumulação de capital e, ao mesmo tempo, atender uma necessidade básica para o capital e o trabalho. Mas a intervenção do Estado em políticas públicas, embora necessárias, elas são sempre insuficientes, porque elas não atingem a essência da questão. Pois até em programas de moradias estatais, o trabalhador paga com seu salário sua casa, mesmo aquela subsidiada, com recursos do Estado e do mundo de trabalho, né? Como eu falei antes, eu nunca entendi por que tem que ser aluguel social e não casa própria. Mas de onde vêm os recursos para a moradia produzida pelo Estado? Do mundo do trabalho. Ou seja, além de produzir a cidade, de ter apenas o salário para alugar, comprar uma casa, é também a fonte de recursos para a produção de moradia popular. Eu lembro que os recursos para a carteira predial do sistema do IANSP, Sistema de Previdência Social, instituído em 1936, tem muito jovem aqui, preciso dar a data, eram provenientes das contribuições, 8% de empregadores e 8% de empregados. E a comercialização ou locação, era mais locação, ocorria por conta de categoria profissional, IAPI, IAPTEC, IAPC. Havia, assim, uma ligação explícita entre o trabalho e a moradia. Com o fim dos recursos, por aumento das aposentadorias, etc., desaparece, ele fica mais frágil. Em 64 vai se criar o BNH. Mas o BNH não tinha dinheiro. Para permitir que o BNH produzisse a chamada casa própria, muda-se as leis trabalhistas com a criação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, que todo mundo conhece, né? Com o objetivo de obter recursos para o funcionamento do BNH. Altera-se a legislação trabalhista, obtendo uma grande reserva que advém do mundo do trabalho. É o mundo do trabalho que subsidia, portanto, o urbano. E até hoje, a maior fonte de reservas, de recursos, vem do FGTS. Bom, em síntese, eu já falei bastante, tanto o trabalhador produz a casa e a cidade, como ele é o responsável com a venda da sua força de trabalho por prover a moradia para si e para sua família. E com os recursos do mundo do trabalho, se produz moradia de interesse social ou de mercado. Hoje em dia muda um pouquinho, deixando para mim evidente que a questão da terra-casa se insere na existência e no conflito e contradição de classes sociais. A mesma classe social que luta pela moradia é a que produz a cidade. E assim, com a contribuição dos trabalhadores, se produz e o espaço urbano e as moradias, todas, inclusive as destinadas aos trabalhadores. Bom, então aí retomando a indagação de como é possível uma mercadoria ser um direito,
Mercadoria produzida no modo de produção capitalista, com a exploração da força de trabalho, com a propriedade da terra e dos meios de produção em outras mãos, eu digo que se trata de uma aparente contradição, decorrente de que no capitalismo a força de trabalho também é uma mercadoria. E os salários obtidos pelo trabalho é o que propicia comprar outras mercadorias necessárias à sobrevivência e à reprodução da vida. E assim é a separação dos trabalhadores dos meios de produção e da propriedade da terra que deixa evidente a questão das classes sociais no capitalismo. O direito à moradia, portanto, está inserido na dinâmica capitalista, onde são os trabalhadores que, repetindo, com a venda da mercadoria à força de trabalho, devem suprir suas necessidades. E é um direito ter acesso a outras mercadorias, cuja produção também se origina no mundo do trabalho. Ao fazer um pouquinho essa análise, eu tentei apontar a totalidade, o espaço relacional, no qual é impossível separar o mundo do trabalho, do viver e da luta pelo direito à moradia. Eu penso que é uma maneira de desvendar a dissociação entre o lugar de viver e de trabalhar, entre o mundo do trabalho e da produção do espaço, em especial aqui no caso da moradia, de apontar que essa separação, além de artificial, ela tem levado a análises parciais do direito à moradia como parte integrante do mundo do trabalho. O trabalhador, eu repito, não tendo os meios de produção, só tem sua força de trabalho para vender, e daí ele precisa ter acesso à moradia. Gente, obrigado por me ouvirem, e eu estou à disposição para o debate. Desculpem se eu demorei muito. Arlete, muito obrigado, em nome de todos, né, pela sua fala. A pena que a gente não tem como fazer uma sessão de aplausos aqui, a gente fica nos parabéns, o André vai ter palma. Então, bom, a gente vai abrir aqui, eu abri as inscrições, quem quiser falar, eu tenho perguntas, mas temos aqui a chance de fazer algumas considerações. Eu não sei se eu já tomo a frente e faço a pergunta enquanto as pessoas se inscrevem, mas eu vou fazer uma pergunta bem objetiva, Arlete. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas objetivas. Primeira pergunta, se me permitirem, né, eu vou abrir aqui. Boa parte da explicação, vou chamar de explicação parcial de como que o trabalho, a força de trabalho, a venda do trabalho, a venda da força de trabalho financia a casa própria, parte, né, porque na explicação ficou claro que é mais complexo. Mas é via FGTS, né, um dos caminhos, né, vamos dizer assim, desse todo é o modelo FGTS. Só que nós estamos numa sociedade que uberiza, que descarta, que volatiliza, que plataformiza esse trabalhador vinculado com carteira de trabalho e está dando lugar a um outro tipo. Aí eu queria, como primeira pergunta, saber da Arlete, então, como é que agora vai ser, como é que ela pensa que vai ser o financiamento, como é que vai ser, talvez não seja a pergunta correta, mas se vai mudar um tanto quanto a maneira de relacionar trabalho e moradia, ou se algo pior pode acontecer, que é o trabalho não mais financiar a moradia, vamos dizer assim, a gente chegar a tal ponto de barbárie que até essas condições construídas no Brasil no século XX possa se deteriorizar. Uma segunda pergunta em relação a uma curiosidade mesmo, porque vendo sua fala e lembrando do seu trabalho, da sua obra, eu me pergunto se nós estamos vivendo um esgotamento das matrizes discursivas tão bem analisadas no seu trabalho, né? Por exemplo, está claro que sustentabilidade perdeu o fôlego nesse governo, qualidade de vida, você tinha um vocabulário
que ao menos tentava escamotear ou disfarçar a volúpia neoliberal dos governos, né? E agora esse vocabulário ele se tornou até dispensável. Claramente nós estamos num momento de muita violência mesmo, e certo abandono dessas matrizes discursivas que tentavam mascarar, ou por assim dizer, a luta de classes, muitas vezes empurrando essa luta de classes com uma ideia meio imaginária, como muito falado por você, Arlete, de conflito de gerações. Então, eu queria saber se a moradia, as questões sociais realmente entram numa espécie de esgotamento de certas matrizes discursivas. Bom, são questões para iniciar, para esquentar o debate. André, se quiser também mediar aí, está aberto aí para novos colegas fazerem perguntas. Basta abrir a câmera, falar, a gente faz um bloco com 3 pessoas, né, vamos dizer assim, para que a Arlete também possa articular as respostas, senão fica muito complexo. O Vitor gostaria de falar, já se inscreveu. André. Eu gostaria só de complementar a sua fala e dizer que há uma questão de que a professora Arlete sempre comenta nessa questão sobre a moradia, que e você acabou perguntando, né, e problematizando, que é sobre como a gente pensa a moradia como direito, né, que é a contradição. A moradia como direito, se o acesso à moradia é mediado pelo consumo e pelo financiamento. E aí agora eu vou colocar a minha pergunta, né? Como a senhora vê, professora, o principal banco que financia a habitação no Brasil é a Caixa Econômica. Depois tem os bancos privados, o Banco do Brasil. Com a proposta do Guedes de ampliação de privatização dos bancos brasileiros, por exemplo, a que estágio chegaremos para esse acesso à moradia, né? É uma questão, porque é mediada pelo consumo e ainda nós não teremos uma política de Estado. Vamos deixar o mercado mediar isso, né? Eu fico com um certo receio, em minha opinião já antecipada, de que a gente cria ainda mais um abismo entre quem pode pagar e quem não pode, né? E principalmente agora, com os direitos ao trabalho sendo esfacelados, né? Ou seja, o FGTS já sumiu de grande parte dos trabalhadores que a gente conhece. Enfim, é isso aí. Vitor Tinoco se inscreveu, né, Vitor? Sim. Você é presente, né, doutor, pela PUC. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Vitor Tinoco, sou pesquisador do Grupo Rurais, né? Eu sou recentemente doutor pela PUC-Rio, pela orientação do professor João Rua. E a minha pergunta para a professora Arlete, primeiro parabenizar sempre com uma fala uma reflexão muito crítica e realista da nossa situação, sempre brilhante, professora. E a minha fala vem muito de alguma reflexão que o André e o Leandro já colocaram, mas uma problemática que vem me chamando a atenção depois de uma obra que eu li, que é A Razão Neoliberal, da editora Elefante, que é uma obra argentina, né, de uma escritora argentina, Verônica Gago. Ela vai trabalhar a ideia do neoliberalismo dentro das classes populares. E, dentro da sua fala, é uma reflexão, professora, que eu fiquei pensando dessa razão neoliberal dentro das classes populares, que a gente, dentro dessa crise sanitária, também é uma crise própria estrutural do capitalismo, poderia vir antes, mas acabou se antecipando, do meu ponto de vista. Como é que a gente pensa essa razão dentro dessa dimensão trabalho e moradia? Porque cada vez mais essa ideia do empreendedorismo vão sendo colocado, o trabalho doméstico vai sendo colocado também, a precarização do trabalho associada à precarização da moradia e do habitar. Então, essa razão neoliberal dentro dessa relação trabalho e moradia. Basicamente, é a minha pergunta. Muito obrigado. Acho que, André, o Rafael se inscreveu, mas vamos deixar a Arlete comentar, né, porque ela está anotando e depois a gente abre para mais uma rodada, pelo menos. André, seu microfone está fechado. Perdão, a inscrição está acontecendo aqui no chat, Leandro? Se quiser pegar mais uma, pode também. Já tem mais. Acho que o Rafael quer fazer uma pergunta, então. Rafael Galeotti. Boa noite a todos. Vocês conseguem me escutar? Tranquilo? Ouvimos bem.
Boa noite. Eu peço desculpas primeiramente pelo fato de que eu não estou conseguindo ligar minha câmera hoje, né? E conheci a professora Arlete também, a sua obra, lá na década passada, ainda quando ela foi banca no meu mestrado na Unicamp. Tive conselhos maravilhosos e aproveito a oportunidade porque talvez eu esteja precisando de mais alguns conselhos novamente, visto esse cenário terrível que nós estamos, né? E visto essas falas maravilhosas que a professora colocou. Sua palavra é sempre um alento enorme para quem te conhece, para quem conhece a sua obra, enfim. Né? Refletindo um pouco sobre a sua fala, professora, eu fico pensando que havia algumas reflexões com relação à pandemia em si, né? Entendo, sei, a senhora falou logo no começo que a senhora não tem nenhuma pesquisa recente sobre isso, mas de qualquer forma, seu pensamento sempre é muito válido para mim, porque reflito eu que a partir do momento em que a moradia está condicionada ao mercado, como a senhora bem colocou, né, a gente entra, especialmente na pandemia, num círculo vicioso que já acontecia antes, mas que agora na pandemia se tornou uma questão de vida ou morte, né? Que é essa uberização do trabalho, que é esse trabalho informal, essa informalidade do trabalhador, visto a crise econômica que fomos arremessados, né? Eles obrigam o trabalhador a sair da sua casa sem o respaldo de uma lei trabalhista, né? E, portanto, por conta própria, cada um por si, e assim se torna cada um por si ter o próprio respaldo para conseguir correr atrás de conseguir manter uma moradia. Né? E isso, obrigatoriamente, com toda razão, eu consigo entender a partir desse ponto o trabalhador que se vê jogado nessa informalidade e que, por causa disso, se torna obrigatoriamente a favor dessas políticas públicas assassinas, psicopatas que nós temos do atual governo federal, que inclusive é contra o distanciamento social, como nós vemos, né? E a partir dessa angústia que me dá de observar essa situação, gostaria de perguntar para a senhora, gostaria de ver as suas reflexões a respeito de que como a gente, na sociedade, assim, ou como professores, ou como geógrafos que somos, ou como agentes atuantes da sociedade, a partir daí a resposta é com a senhora, como é que a gente consegue atuar em cima disso, trazendo essa reflexão para a sociedade, ao mesmo tempo nós também enclausurados em casa, porque graças a Deus a gente consegue ter essa condição, né? Mas uma angústia muito grande que me traz a partir das suas reflexões é, a partir desse cenário, o que nós podemos fazer a respeito, né, junto com a sociedade, fora do meio acadêmico principalmente, né? Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, vou tentar responder. Quer dizer, eu vou tentar dialogar, não vou responder, eu vou dialogar com vocês, né? Eu começo, veja, acho que tem uma relação, que na verdade está nas três, mas ela está mais do Leandro e do André, né? Que é o seguinte: o que acontece? Quando você desmonta o mundo do trabalho, tal como ele está posto desde a década de 30, de ter recursos do mundo do trabalho para subsidiar a moradia dos trabalhadores. Quando você desmonta isso, você desmonta os recursos. Não é à toa que em 2016 já se percebeu, ficando mais claro em 2017 e 2018, já se percebeu a ausência de dinheiro, de recursos no FGTS. Você altera as relações de trabalho, você precariza o mundo do trabalho. Portanto, a contribuição do trabalhador para o FGTS diminui. Então, a gente observou, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que tem contradições. Ele vai minguando em 2017 e 2018. Ele vai utilizar os recursos que ele tem no período anterior. Então, você desmonta as relações de trabalho e, com elas, você desmonta também a parte que o Estado detém para poder propiciar políticas sociais, entre as quais a moradia, política pública de moradia. Então, há uma relação direta entre o desaparelhamento e a precarização do mundo do trabalho
e a possibilidade do Estado produzir moradia popular. Mas, a par disso, então, veja, tem um desmonte, né? Por que eu disse que eu estava pegando junto a dimensão do André e do Leandro? Esse desmonte, ele está... bom, depois eu falo da Caixa Econômica Federal. Esse desmonte, ele não é apenas na produção de novas moradias. Ao mesmo tempo que se desmontam as relações, que fragiliza e que precariza o mundo do trabalho, também se alteram as políticas de regularização fundiária de interesse social, que, a meu ver, é a utopia pelo direito à cidade caracterizada na regularização fundiária de direito de interesse social. Por quê? Porque é o Estado e o capital reconhecendo a sua incapacidade de prover um salário adequado e uma moradia adequada, reconhecer que a ocupação é uma forma de resolver o problema. Mas o que acontece? Com a 13465, do final, na verdade, começo de 2017, mas ela só vai ser assinada em julho, a regularização fundiária de interesse social se torna reurbiesse. Opa! Se desmonta o capítulo 3º da lei do Minha Casa Minha Vida, que tinha toda garantia não, mas tinham todos os instrumentos para que se fizesse regularização fundiária de interesse social. Se dá ênfase para a regularização fundiária de interesse específico. Uai, o que é isso? O interesse específico é interesse de alguns. O de interesse social é interesse da maioria. E se passa a dar ênfase para o interesse específico, que é a 13465, que na área rural ela é muito pior. Então, veja, não é apenas a falta de dinheiro, é também um desmonte de políticas sociais para permitir a regularização fundiária, que, a meu ver, é a mais importante. Então, nesse sentido, há toda uma quebra, há um esgotamento eu vou pegar o termo que você usou, Leandro, de uma matriz discursiva desenvolvimento social. Ela desaparece, porque pegando o que o André colocou e o que o Vitor coloca, ela desaparece porque a década de 90, em que pese uma tendência contrária existente, uma tentativa de tendência contrária de 2003 a 2015, né, de manter determinados padrões, se introduz e se dá toda a questão do neoliberalismo, em que o neoliberalismo não é apenas, o Dardot e o Laval conhecem isso bem. Vitor, eu não conheço a Verônica, eu vou procurar, eu vou ler, eu conheço várias das obras, mas eu não conheço essa obra, para dizer o seguinte: ele penetra, como diz o Dardot e Laval, nos corações e nas mentes. O neoliberalismo penetra porque, ao mesmo tempo, há toda uma ideia de que, e não é apenas a privatização, ele vai penetrar dizendo que o Estado é indispensável, que o Estado, professor não faz nada, que funcionário público não faz nada, e que, portanto, você tem que fazer. Então, isto começa a se imbuir cada vez mais, passando para esta dinâmica de alterar a lógica de pensar no desenvolvimento social. Eu sou responsável. Primeiro vem Deus, depois vem eu, depois vem a minha família, e só depois tem o Estado. Ou seja, há um descolamento da vida social para o individual.
perdeu-se com o neoliberalismo o projeto coletivo, o projeto de ideia mais geral. Bom, eu vou falar, depois eu posso falar outra coisa. Por outro lado, eu queria dizer o seguinte, peraí, a moradia como direito, André, eu não acho que é consumo. Eu ainda sou daquelas marxistas do passado, né? Tem um nome, né? Eu sou... que é o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar na tríade produção, circulação e consumo. Consumo não existe sem produção. Moradia não é consumo. Moradia é um bem de raiz, é uma necessidade fundamental, por isso que ela é um direito. Ela é um direito porque, quando se coloca como direito, ela é de todos. O direito é universal, como diz a Marilena Chauí. Então, acho que esta questão, eu procurei mostrar o seguinte, se eu trabalho, e se é pelo meu trabalho, eu só tenho trabalho, que eu posso adquirir ou alugar uma moradia, ora, é um bem de raiz, é um bem básico para a sobrevivência. Eu não posso separar o mundo do trabalho das mercadorias que eu vou comprar para a minha sobrevivência. Eu vivo no mundo capitalista. Então, eu não separo, eu não acho que ela é um objeto de consumo. A outra questão é que o desmonte da Caixa Econômica Federal com relação ao FGTS já se deu. Agora, tem uma coisa que a gente, um grande grupo, sempre achou equivocado, é o seguinte, por que o FGTS tem que estar num banco? Num banco como a Caixa Econômica Federal, que tem todo o funcionamento de um banco, deveria ser à parte, ou deveria ser duas carteiras diferentes. Agora, o que o Guedes está fazendo é desmontar tudo isso, né? É desmontar todas as empresas, inclusive ele quer vender a Caixa Econômica Federal. O Vitor, só para complementar, eu acho que é uma questão difícil. O que nós podemos fazer, né? O que significa? Eu acho que, neste momento, nós estamos vivendo uma situação complexa. Mas acho que, por exemplo, um debate como esse, em que as ideias podem ser postas, em que eu posso atuar, e nós, na universidade, o que nós podemos fazer, né? Não só estar em contato com os alunos, mas ter projetos de extensão. O que significa o projeto de extensão? É uma possibilidade da gente, mesmo aqui nas telinhas, estar debatendo. Mas eu juro que para você, viu, Vitor, que eu também fico aqui com o meu coraçãozinho apertado, achando que logo, logo, eu já faz 15 dias que eu tomei a segunda dose, e os velhinhos da minha geração, como a gente diz, vamos botar a camisinha vermelha, a camiseta vermelha, a cabeça branca, e vamos ver se a gente consegue ir para a rua para mobilizar contra toda essa dinâmica. Bom, vamos mais questões, senão eu fico falando horas, vocês me conhecem, né? André, vamos passar direto então para a Kelly, André? Pode ser. Kelly, a palavra é sua. Obrigado, Arlete, pelas Sim, vocês estão me ouvindo? Ouvimos, sim. Estou tentando ligar a câmera aqui para ficar algo mais pessoal, né? Não sei se está aparecendo aí para vocês. Meu computador está um pouco travado. Sempre muito bom, né? Ouvir a fala da professora Arlete. É sempre pertinente, sempre muito atual. Acho que eu devo me apresentar antes. Meu nome é Kelly, eu sou estudante da UFES, da Universidade Federal de Sergipe, sou mestrando em Geografia e atualmente eu pesquiso o movimento dos trabalhadores sem teto em Aracaju. Eu vi a palestra no Facebook e eu pensei, bem casada com o meu tema de pesquisa, vou lá participar. Retomando a minha fala, as minhas considerações, foi uma fala muito pertinente, né, e super atual da professora Arlete. E essa questão do neoliberalismo é uma questão que vem
assim, batucando na minha cabeça, eu venho pensando muito, venho matutando muito sobre isso, levando para o contexto mais amplo, como essa questão da moradia no neoliberalismo vem se precarizando cada vez mais, né? Eu sempre acompanho notícias de outros países, se eu gosto de ver coisas além do Brasil, ver mais essa questão internacional também, e como as moradias são precárias em países considerados de primeiro mundo, como no Japão, que tem tipo, moradias muito precárias, e na China, que tem gente que mora em gaiola, tipo, os trabalhadores mais pobres moram literalmente em gaiolas. E aqui no Brasil, como a gente vê cada vez mais que apartamentos pequenos são colocados, são tipo assim, gourmetizados. Hoje em dia tem a moradia, ela está cada vez mais cara, né, de ser acessada. Aí agora inventaram essa coisa de dividir apartamento, várias pessoas. Se fosse um pobre dividindo apartamento, seria chamado de cortiço. Mas como é um rico, como são ricos ou classe média, no caso a classe média não é ricos não, porque eles têm dinheiro para pagar a moradia, são chamados de, sei lá, dar um nome bonitinho e tal. Aí como vem fazendo essa ideologia, né, de colocar, de gourmetizar as moradias pequenas, tornar isso natural. E é uma coisa que eu venho matutando muito isso na minha cabeça, e como os movimentos sociais são importantes, né, para desvelar essa contradição, mostrar mesmo que a questão da moradia existe, que está ali, que tem gente reivindicando isso. Eu acho que cada dia que passa mais o sistema capitalista, ele mostra que não é capaz de resolver essa contradição. O programa Minha Casa Minha Vida, ele foi muito importante, mas, como a professora colocou, tem muitas contradições e tem vários estudos que mostram que ele não resolveu o déficit habitacional, ele fez aprofundar porque privilegiou essa questão do mercado e de quem pôde acessar mais foi também a classe média, né? Aí eu venho trazendo algumas dessas questões mesmo para a gente refletir, e eu sempre gosto de ouvir a fala dela também, porque faz essa relação, o mundo do trabalho com o espaço, e às vezes eu acho que nós geógrafos não fazemos muito isso, focamos em outras coisas, e eu sinto um pouco dessa carência. É isso, obrigada pelo espaço. Kelly, obrigado, seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda ao nosso diálogo. Algumas considerações foram feitas aqui no chat, tá? A Mariana se inscreveu, vou passar já a palavra para você, Mariana. Mas a Sheila perguntou como podemos falar em direito à moradia e direito à cidade se os gestores pouco se empenham na questão ambiental. O Felipe elogiou, foram vários elogios, eu não vou ler todos porque... Leandro, você podia repetir a questão ambiental? A Sheila, se ela quiser, ela pode até falar, tá? Eu estou lendo aqui como podemos falar em direito à moradia e direito à cidade se os gestores pouco se empenham na questão ambiental. O Felipe Rodrigues, eu acho que ele faz mais uma consideração, né? Ele diz que é interessante observar como a precarização do trabalho condiciona ainda mais a segregação e periferização do trabalhador. A Regina Cohen, professora daqui da Rural, também reforça isso, né, que a força de trabalho não está regularizada, o recurso não existe. Tá? Então, vou passar a palavra então para a Mariana Nesimi, que se inscreveu. Mariana, a palavra é sua. Obrigada, professor. Boa noite a todas e todos. Arlete, queria agradecer pela possibilidade de ouvi-la e de aprender com a senhora. E a minha pergunta, ela está relacionada ao início da sua fala, quando você apresenta, né, uma relação entre o processo de militarização do espaço urbano com a especulação imobiliária. É um tema de pesquisa, né, agora enquanto mestranda do programa de pós-graduação em Geografia. E, assim, aqui no Rio de Janeiro, a gente percebe, né, muitos exemplos que evidenciam essa relação, sobretudo pela ação das milícias. Mas eu gostaria de, se possível, que a senhora falasse um pouco mais sobre essa relação no contexto de São Paulo ou numa escala maior. Obrigada de novo. Tem uma última pergunta, Mariana. Obrigado, Mariana, nossa aluna da graduação, agora no mestrado, né? Está fazendo mestrado em Geografia aqui na Rural.
O Rodrigo pediu para que perguntasse sobre a questão de ir às ruas. Se a Arlete considera que talvez valha o risco de ir às ruas protestar, uma vez que estão jogando as pessoas à morte todos os dias. André, eu acho que a gente pode perguntar se alguém quer fazer mais alguma consideração, né? Algum colega quer fazer alguma ponderação, alguma coisa, para a gente fechar esse bloco? Senão, a gente vai passar a palavra para a Arlete para ela responder aqui esse segundo bloco. Arlete, vou deixar responder. Eu vou começar com essa do Rodrigo de ir às ruas. O Rodrigo... Peraí. Rodrigo, eu falei de uma forma ainda metafórica. Nós, os velhinhos, que já tomamos a segunda dose da vacina, estamos achando que está na hora, com todo cuidado, quando der, da gente ir para as ruas com todo cuidado para nos manifestarmos, inclusive em relação a essa questão do genocídio e colocar em pauta essa questão de que chega de genocídio. Chega. Nós temos que tirar esse genocídio do poder. É claro que, veja, isto é um desejo, mas neste momento que nós estamos vivendo, nós estamos dizendo o seguinte: vamos esperar ter mais velhinhos como nós para poder ir para a rua. Não é para ir para a rua agora. Eu acho que nós temos que ter clareza e consciência de que nós estamos sem essa força e que nós não vamos provocar mais mortandade. Está claro? Então, é assim, é uma forma mais retórica de dizer, nós estamos esperando porque nós temos uma programação de ir para a rua. Mas não agora. Nós vamos esperar. Tá certo? Então, vou começar por aí, porque o desejo é tão grande de tirar o genocida que a gente fica querendo levantar essas questões. E eu vou pegar a pergunta da Sheila, né? Do direito à moradia e o direito à cidade e o meio ambiente. Sheila, você sabe que é muito interessante a tua questão, inclusive porque eu faço parte de um grupo lá em João Pessoa que está em embate com o gestor municipal, ou seja, com o prefeito e com um grande programa que é João Pessoa Sustentável, que é um programa do BID que já apareceu em outros lugares. E quando a gente vê o João Pessoa Sustentável, né, que amanhã, inclusive, a gente vai ter, a prefeitura vai explicar o projeto para a comunidade, isso é outra coisa. Bom, vai explicar esse projeto, a gente percebe o seguinte: na verdade, e aí o Leandro sabe bem, inclusive os nossos debates, né? Não existe desenvolvimento sustentável. Não existe. Por quê? Porque, na verdade, o que existe é a acumulação do capital. E eles criaram esta ideia do sustentável, da sustentabilidade. Eu estou dando este exemplo para dizer o seguinte: eles vão formar parque linear. Desde quando parque linear é cuidar do meio ambiente? E vão tirar 900, fui clara? 900 famílias. Multiplique, se quiserem, por 3, para ter a dimensão de quantas pessoas vão sair do lugar para dar origem ao João Pessoa Sustentável. Então, você tem razão, porque o que acontece é que se a gente entende a dimensão da produção da cidade, também do rural, mas eu trato do urbano, né? Da dimensão da cidade, nós vamos ver que não existe possibilidade de sustentabilidade no urbano. É uma fala, não existe dentro do que nós estamos.
E para poder ajudar os movimentos, né, eu retomei uma coisa que, se você quiser, eu acho importante, que é a Agenda Habitat 2. Na Agenda Habitat 2, há toda uma definição que o Brasil assinou, e daí saiu para a Constituição brasileira o direito à moradia e o fim dos despejos forçados, né? Então, nesse sentido, vale a pena pegar. Por quê? Porque a Agenda Habitat 2 ela vai fazer uma inter-relação direta entre o ambiente e a produção da cidade, entre o ambiente e a produção da moradia, em especial da moradia do que eles chamam de menos favorecidos. Esse é um outro tema complicado. Mas eu acho que dá para entender que há uma contradição, mas a contradição é do capitalismo. Estes termos, eles, na verdade, eles ocultam essa dimensão da exploração do trabalho, da exploração da força do trabalho, da acumulação do capital. Eu não sei se eu respondi, mas eu te dou uma dica e a gente pode continuar pensando. Então, Kelly, voltando aqui, tem uma questão, né? A precariedade da moradia, e que vai aumentar, eu acho que essa é a pergunta, tanto do Rafael quanto a do Leandro, quanto a do André, elas mostram, e a do Vitor também, né? Elas mostram o quê? Que, com a precarização do trabalho, que é inerente, veja, ao neoliberalismo, porque é o Estado se retirando das condições sociais. O neoliberalismo, como eu falei, não é apenas a questão da privatização das empresas, é o Estado se retirar da dimensão do social. É o Estado existir apenas como forma sem conteúdo. Esta é a lógica do neoliberalismo. É a proposta do Temer, quando vem uma ponte para o futuro, que é uma ponte para o passado. Então, desde essa ponte para o futuro, que fica mais claro esta questão. E veja, isto não é só lá, mas há uma diferença. Eu faço parte de um grupo, né, que é de Portugal, em que eu vejo que o debate lá é um debate diferente daquilo que a gente tem aqui hoje, porque aqui é precarização total. Conheço, e essa precarização total, ela está vinculada aqui, o setor imobiliário. É hoje o lugar de aplicação do excedente do capital. Veja, acho que esta é uma questão fundamental. O Harvey coloca bem esta questão, mostrando que o excedente do capital está sendo aplicado no urbano. E isto tem uma questão vital, porque é onde está o interesse. Eu moro aqui em São Paulo, perto do metrô Vila Madalena. A proliferação de apartamentos é uma coisa que não dá para dizer. Bom, eu moro num, né? Mas eu moro num do passado. Acontece que tem, na minha rua, que era uma rua com 3 prédios e o resto tudo casa-terra, tem mais 6 prédios. Então, mais do que dobrou, aumentou, que é tudo prédio até 70 metros quadrados, que é o que você estava falando, né? Que é uma questão de proliferação. Mas a gente tem que entender isso na dimensão, eu acho que é importante, na dimensão espacial, na dimensão do desenvolvimento do capitalismo. E isto é uma das questões que eu tenho me batido como uma questão de geógrafa, né? Eu acho, viu, Kelly, que a gente tem uma questão, nós fazemos muita crítica uma análise crítica de um termo que se esgota em si mesmo,
eu acho que tem crítica, sim, ao Minha Casa Minha Vida. Só que não pode ser voltado à crítica só do programa. Tem que dizer assim, de quem é a terra? A propriedade privada da terra. Mudou alguma coisa? Não. Mas se utilizou recursos do FGTS para produzir moradia. Agora não tem mais. Ao mesmo tempo, se criou, dentro do próprio programa do Minha Casa Minha Vida, a regularização fundiária de interesse social, que desapareceu. Então, a visão que eu acho, e quando eu falo do mundo do trabalho, é porque eu comecei a dizer o seguinte, alguma coisa está errada nas análises em que a gente não está dando conta da complexidade. Só para completar, veja o que aconteceu num período, vamos dizer, de grande crescimento. Airbnb. O que significa o Airbnb? Alocação pelo capitalismo de plataforma, uma plataforma que domina o aluguel. Agora parou. Eu comecei, inclusive, antes da pandemia, eu estava fazendo uma análise do Airbnb lá em João Pessoa, onde eu estava morando. Mas é só para mostrar como o setor imobiliário, proprietário de terra, setor imobiliário e Estado estão articulados nessa produção do urbano. Bom, eu perdi algumas coisas aqui, mas eu queria dizer o seguinte, a questão da militarização. A militarização é uma coisa muito séria, mas ela está muito mais no Rio de Janeiro. Viu? A Paula, né, que perguntou sobre a militarização. A militarização ela está mais presente no Rio de Janeiro. Se você quiser depois, eu posso passar uns estudos, mas eu falei da militarização e da atividade imobiliária, porque não é apenas a entrada de um setor, é uma forma de domínio da produção do espaço e de quem está naquele espaço. Tem alguns estudos que estão sendo feitos, mas isso é no Rio de Janeiro. Em São Paulo não tem essa predominância ainda. Tem mais? Eu não sei, eu me perdi um pouco aqui nas minhas anotações. Eu perdi um pouquinho a fala da Mariana e da Regina. Eu acho que respondeu, Mariana. A questão da Mariana foi a da militarização. Tá, é o que eu coloquei como Paula, tá certo. Arlete, eu acho que tem dois colegas que se inscreveram. Se permitir, eles fazem pergunta e já passamos para as palavras finais, a gente já fechou as inscrições, né? Porque também não vamos hoje esgotar uma questão tão grande como a questão urbana, moradia. Pode, claro. Né, então, vou passar a palavra aqui para quem se inscreveu. Primeiro foi o Matheus Oliveira. Matheus, se você quiser, pode, por favor. Desculpa, eu acho que não foi o Matheus Oliveira primeiro, né? O primeiro foi Carlos Artioli, perdão. Podem falar. Boa noite, professora Arlete. Tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Professora, primeiramente, parabenizá-la pela brilhante exposição. Eu sou advogado aqui em Campinas e trabalhei por 5 anos na área de habitação aqui da cidade e participei, desde a década de 80, de diversos movimentos de ocupação. A cidade de Campinas hoje tem quase 1.300.000 pessoas, 30% da moradia hoje na cidade são frutos de ocupações que ocorreram desde a década de 80 até o final da década mais recente. E ainda continuamos convivendo com ampliação territorial através das ocupações, né?
é uma realidade muito difícil, né? Demonstra essa precariedade. E acho que essa relação do mundo do trabalho com a relação da questão da moradia é fundamental para desvendar algumas necessidades que se colocam. Apesar de diversas conquistas a partir da Constituição de 88, né, e com o advento do Estatuto da Cidade, que demorou apenas 13 anos para ser aprovado, dado o grande e a relevância do problema, porque trata, na essência, na questão da propriedade, que eu acho que isso é o fundamento principal. Então, até você cita aí o Engels, né, quando ele vai tratar essa questão no livro A Origem da Propriedade, da Família e do Estado, que ele trata muito essa questão da propriedade coletiva, passando para a propriedade individual e do sistema capitalista. Se é o que eu entendi, quer dizer, essas condições que hoje permite, através da Lei 13.465, que até então era para regularizar, em termos, né, regularizar aquilo que nós chamamos da grilhagem de terra, foi no governo Temer, né, e que se utilizou na área urbana, se conseguir regularizar as ocupações atuais. Porém, de fato, ela tem uma legislação que, na verdade, se é isso que eu entendi, ela cumpre parte daquilo que se pode dizer da função social, porque ela regulariza dentro do universo de certos critérios urbanísticos, né, e dispensa aqueles que ainda ferem esses planos urbanísticos, como ocupação em área de nascente ou coisas que permitem do ponto de vista ambiental. Então, eu queria perguntar o seguinte, quer dizer, essa questão da função social da propriedade, como nós podemos hoje, dentro da situação do capital, na tua visão, que nós podemos abordá-la? Porque no direito, um dos aspectos constitucional é que é permitida a propriedade privada, porém ela tem que cumprir uma função social. Que nós vemos mais na cidade, quem é hoje aí da área urbana, quem é geólogo, sabe muito bem, geógrafo, né, a quantidade de vazios urbanos e a grande especulação da terra. Como é que a senhora vê essa questão da relação com a função social e a capacidade de intervenção? E concordo que, passado a vacina, nós vamos juntar muita gente na rua para derrotar o genocida aí. Faz 40 anos que eu estou nessa luta aí, com certeza nós vamos derrotá-lo. Confiança, João, principalmente os jovens aqui. Obrigado. Vou passar direto para o Matheus. Por favor. Boa noite a todos. Todos me ouvem? Sim. Boa noite. Tá. Obrigado. Professor Arlete, sou eu, Matheus, orientando do Rafael aqui da Paraíba. Boa noite a todos, né? Como já me apresentei para o professor Arlete, a gente tem uma relação mais próxima, né? Porque fomos aluno e professor aqui na pós-graduação. Eu sou Matheus Oliveira, sou do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba, aluno de mestrado, e eu queria, professora, colocar para o debate aquela questão que eu levantei anteriormente para a senhora sobre a venda da ideia da casa própria, a venda da ideia da sustentabilidade, relacionando isso ao aumento nos custos da construção civil. A Paraíba foi o estado do Brasil em que a média do aumento dos custos na construção civil foi a mais alta. Foi mais alta, inclusive, que a média do Nordeste e mais alta que a média do Brasil. E como isso se relaciona na vida do trabalhador? É mais uma questão para o debate mesmo. Enfim, obrigado. Arlete, tem muitos comentários aqui trazendo elogios, tá? Não dá tempo de ler todos. Obrigado a todos que comentaram aqui. Uma última pergunta, um colega perguntou sobre as contribuições da geografia para os planejamentos. Acho que ela está na linha desse diálogo, nós fechamos as inscrições agora, né? Então, a Arlete fica à vontade em responder, traçar conclusões
Já agradecendo a todos que fizeram perguntas, todos que estão aqui até agora, e, claro, a Arlete, que nos prestigiou com uma fala tão esclarecedora quanto rica. Obrigado, mas eu queria começar, eu e o Matheus temos um certo, não bem um debate, mas é que o Matheus já me ouviu dizer que eu sou totalmente favorável à casa própria, né? E ele quer entender um pouco por que eu sou favorável. Exatamente por isso, Matheus. Veja, se nós trabalhadores vendemos a nossa força de trabalho para obter os bens necessários para a nossa reprodução, e sim, para fazer, portanto, é o mundo do trabalho, é a relação com o trabalho, né? Se eu não trabalho, eu não tenho salário. Portanto, esta é a relação capitalista que se coloca com a venda da força de trabalho. E se para isso é necessário atender às necessidades da reprodução da força de trabalho, e entre estes itens da reprodução da força de trabalho, fundamental, está a moradia, porque, como eu sempre digo, ninguém vive sem ocupar espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se eu considero que é o trabalhador, é claro, ao vender sua força de trabalho, que também produz a cidade, a casa e a cidade, por que o trabalhador tem que pagar com o seu salário o aluguel de uma casa? Por que ele não pode ser proprietário daquele pedaço de chão, como um bem natural, e da casa que se elege, que se instaura sobre ela? Então, neste sentido, eu acho que não existe uma ideologia da casa própria, porque o que se criou é que a casa própria é o meio de produção. A casa própria não é o meio de produção. A casa própria é a reprodução da vida, é a propriedade de um bem pessoal. Então, neste sentido, não tem venda de ideia. Eu sou totalmente favorável. Por que vai pagar aluguel para um outro que é proprietário? E por que não pode ter um bem para a sua reprodução? Porque se ele fica desempregado, ele não tem como pagar aluguel. Se ele perde de alguma forma, ou emprego, ou meio de sobrevivência, ele não paga aluguel. Se eu entendo que há uma relação entre o direito à moradia e o mundo do trabalho, e se eu posso comprar um carro, por que eu não posso comprar uma casa? Se eu posso ter um celular e pagar pelo uso do celular, por que eu não posso ter uma casa? Veja, porque a casa é muito mais cara. É por isso que entram os programas públicos para garantir uma possibilidade de acesso. Então, eu não sei se ficou claro, mas quando eu faço relação entre o mundo do trabalho e o mundo da moradia, o lugar de viver e o lugar de trabalhar, eu tenho que entender que o trabalhador pode, sim, ter direito à casa própria. Pode e deve. Ele não precisa pagar o aluguel para o outro ter a renda em cima dele. Ele pode ter um lugar para morar que seja digno. Isto quando tem, né? Então, esta noção é o seguinte: não há uma venda da ideia. Agora, há sim a venda da ideia da sustentabilidade. Isto vale também para a outra colocação. Porque, vejam, é possível uma cidade sustentável? O que é o sustentável? Não tem conflito, não tem contradição, todos os problemas estão resolvidos. Não é possível. Esta é uma ideia de venda que não esclarece as contradições inerentes ao modo de produção capitalista. Como eu não vivo em outro país, eu falo do capitalismo, porque aqui
que eu vejo. Eu não sei se eu respondi, mas ele se relaciona à ideia de sustentabilidade, camufla. É isso que nós estamos vendo em João Pessoa Sustentável, você é de lá, sabe que a gente está no embate, né? É isto que camufla, retirar, vejam, 900 famílias com a sustentabilidade para João Pessoa Sustentável, para fazer parques lineares, fazer uma estrada de acesso. Como é que fica isso? Isto vai encarecer de uma forma atroz ainda mais o preço dos imóveis na região onde eles vão instalar o João Pessoa Sustentável. Esqueci o nome do parque lá. Bom, agora, o Carlos, que bom ter um advogado aqui junto com a gente, né? Eu vou dizer o seguinte, a função social da propriedade, começando por ela, a função social da propriedade nada mais é do que impor limites a alguns limites, uma tentativa para a especulação imobiliária, mas mais do que isso, é de impor alguns limites à propriedade sem uso social. É isso que consta na nossa Constituição e que consta no Estatuto da Cidade. Mas ela colide com a propriedade privada. Você sabe disso melhor do que eu, não estou fazendo nenhuma novidade, né? Mas, na verdade, ela colide, porque a propriedade... E veja, é uma coisa tão real que o setor judiciário dá reintegração de posse, que, como eu falei, para mim seria reintegração de propriedade, porque quem está na posse é quem está morando. Ele dá reintegração de posse, esquecendo que a função social da propriedade está colocada na Constituição e está colocada no Estatuto da Cidade. Então, há, né, Carlos, uma lógica ilógica, que é assim, as normas capitalistas que são formadas a partir da dimensão capitalista. Ou seja, agora eu estou tentando lembrar a frase correta, mas sendo advogado e estando na área, você conhece o Pachucanes, né? Que vai nos mostrar que as normas jurídicas são as normas da mercadoria capitalista. Então, neste sentido, a função social da propriedade, ela não elimina a propriedade. Esta é uma questão que também não se discute quando se fala dos programas habitacionais. Ela não elimina a propriedade. E ela tem toda uma dinâmica que é contraditória e ela é muito problemática. E por que ela não se aplica? Ora, nós temos casos do judiciário da reintegração de posse, seria propriedade, mas da reintegração de posse, quando ela foi ocupada e não estava cumprindo a sua função social. É porque eu acho que a propriedade se mantém inalterada, apesar da boa vontade que nós tivemos quando colocamos isso na Constituição. Por outro lado, eu concordo com você, você sabe, eu estou na Unicamp, né? E dentro da Unicamp, eu sei que a maior parte das terras são ocupações. Não sei se você conhece a tese, principalmente a dissertação de mestrado da Helena Risetti, que mostra todo um processo de ocupação de terra e que eu acho, pegando as perguntas iniciais, que o que vai acontecer é que vão aumentar as ocupações de terra para moradia. E elas vão aumentar porque a situação de precariedade é cada vez maior. Aumenta o desemprego, aumenta o subemprego,
As condições de sobrevivência da classe trabalhadora estão mais difíceis, mas não deixa de aumentar aluguel. Hoje, por exemplo, me mandaram a notícia de que tem um projeto de lei para reajuste dos aluguéis. Eu até preciso ver direito, porque eu não cheguei a ler. Por outro lado, eu acho, Carlos, que a 13465 ela foi chamada de lei da grilagem porque ela faz, o que ela faz é reconhecer a grilagem, mas não a grilagem, não é a ocupação por interesse social. Por isso que eu falei, o campo é uma coisa, na cidade é outra. E eu acho que tem uma diferença fundamental entre a 13465, a 6766. Para, viu, gente? Vou parar de falar o número de lei. A lei de parcelamento do solo, porque senão fica muito complicado, né? Mas é assim, eu acho, por exemplo, João Pessoa, eu vou citar João Pessoa, porque o promotor de justiça lá nos ajuda e ele usa a 13465. Mas, no geral, a 13465 ela é uma lei de grilagem. Ela não valoriza a ocupação, a regularização fundiária de interesse social. Ela privilegia a regularização fundiária de interesse específico. Você deve conhecer a Rosane, ela é da sua área, ela tem um material belíssimo e eu acho que a gente pode continuar conversando. E veja só, a contribuição da geografia para o planejamento. É isso que nós estamos fazendo. Ao ter um tema que me permite compreender que eu tenho que debater o direito à moradia, não como se ele fosse separado da vida, mas como ele fazendo parte desse espaço relacional a que se refere, em especial eu citei o David Harvey, em que tem tempo e espaço, tem totalidade, ou seja, é um método do materialismo histórico e dialético, eu não pegar apenas uma coisa, mas eu tentar ver esta questão na totalidade, nós estamos auxiliando todas as formas possíveis. Eu já trabalhei muito em planejamento, atualmente eu também já estou velha, chega, né? Mas tem uma dimensão de que eu acho que o nosso trabalho é desvendar aquilo que não aparece nos chamados itens de planejamento. É a gente mostrar as contradições, é tentar fazer uma atuação menos rígida e propiciar a que haja um entendimento das contradições e dos conflitos. Eu citei agora há pouco, não me lembro para quem, né, a Agenda Habitat 2. Por quê? Neste momento em que nós estamos lá num projeto de extensão em João Pessoa, a prefeitura e o BID quer retirar as famílias jogando para mais longe. Olha, a gente está, através do Habitat 2, um documento internacional, a gente está, através do Habitat 2, colocando algumas questões para os movimentos para que eles possam compreender o direito à moradia que eles têm. Vejam, não é contraditório, não é consumo. O direito à moradia, e aí eu vou fechando, o direito à moradia que está sendo colocado é o seguinte, eles têm o direito, uma remoção, para ser feita, ela tem que dar pelo Estado, ela tem que dar todas as condições de moradia. Então, vejam, o direito à moradia aí não se confunde direito à casa própria. Eu coloquei que eu sou favorável à casa própria, mas o direito à moradia, ele se coloca como uma necessidade para a reprodução da vida. E se é o trabalhador que, com o seu salário, vai reproduzir a sua vida, o direito à moradia está dentro disso. E ele é continuamente afastado.
Eu não sei, né? É muito difícil responder a questões, né? Inclusive porque a gente não se vê, né? Vê os quadradinhos aqui, eu me perco. Mas o que eu tentei colocar para fechar é o seguinte: olha, tem uma coisa que nós, geógrafos, fazemos pouco, e esta foi a minha intenção quando eu resolvi aceitar, de dizer o seguinte: nós precisamos entender a produção do espaço, da cidade, as lutas sociais na sua complexidade. E dentro dessa complexidade, eu posso pegar um tema, como foi o direito à moradia, e relacionar com o mundo do trabalho. E dele eu vou conseguir entender a complexidade. Então, gente, foi uma tentativa, é uma reflexão. Eu espero ter dado muita minhoca na cabeça de vocês, porque esta é sempre a minha preocupação. Eu sempre acho que eu tenho que colocar problemas a serem pensados e não problemas a serem resolvidos. Agradeço demais o convite do Leandro e do André. Agradeço vocês terem ficado aqui me ouvindo e eu estou à disposição de vocês. O pessoal tem meu e-mail, tem meu telefone, pode entrar em contato. Eu posso dar alguma sugestão de bibliografia, se vocês quiserem. E é isso. Obrigada. Bom, Arlete, eu vou apenas agradecer, primeiro, pela aula. Acho que todos aqui têm absoluta certeza que tivemos uma brilhante aula de um tema que é urgente, na verdade, de mais de um tema, né? Eu falo de um tema, a questão da moradia, mas a questão urbana, do direito à cidade, do neoliberalismo, enfim, nós tivemos uma grande aula que eu só posso agradecer pela generosidade, em meu nome, em nome do André, em nome de todos os colegas aqui presentes. Eu não tenho como nomear cada um dos presentes, então sei que muitos aqui estão felizes em conhecê-la, em revê-la, né? Tem alguns colegas dos tempos de doutorado, colegas que fizeram disciplinas com você, então todos eu acho que estão felizes em poder ouvir, além, é claro, do nosso grupo de trabalho, nossos alunos, de professores, de convidados interessados na temática. Então, de minha parte, eu agradeço muito. Meu nome é do André, e vou passar a palavra para o André, mas antes de dizer que daqui a pouquinho, daqui a 1 ou 2 minutos ou 3 minutos, a gente abrir aí as câmeras e bater uma foto para registrar, né? Uma foto é um termo, dá um print, pronto, na tela, o André faz isso bem, e porventura, se alguém quiser dar aquele tchau, aquela palavrinha, vai ser também a oportunidade, quando abrir a câmera, né, de falar pelo menos um oi, já que a gente já explorou bastante a Arlete nesse tempo aqui. Arlete, muito obrigado a todos e todas. André, fechar com você. Gente, então, boa noite a todos. A professora Arlete, muito obrigado pela essa conversa. Ela com certeza mexeu aqui com a cabeça de todos nós e nos ajuda também a entrar num movimento, né, de resistência, de luta, de acesso aos direitos que são extremamente necessários, né? A todos os colegas aqui também, muito obrigado pela presença.